E aí, família, de volta à vida, na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos hoje falar sobre destempero emocional. Quem nunca foi ferido por causa de uma pessoa desequilibrada? Bom, família, nós estamos muito felizes. Ontem nós conseguimos alcançar os nossos primeiros 1000 inscritos aqui no canal e eu queria me alegrar com você e pedir com que Deus possa te abençoar. Nós temos um ministério difícil, árduo, complicado, que é falar sobre as coisas de Deus, e isso tende a ser menos atraente diante de tantas possibilidades que o YouTube oferece, como humor, sátiras e tantas outras coisas, mas temos prevalecido, temos vencido, temos bons exemplos de pessoas que conseguiram realizar todas essas coisas e temos a certeza também que temos a promessa e que estamos seguindo o caminho que Deus tem proporcionado a nós. Esse daqui é o De Volta à Vida Podcast 5 e nós vamos falar hoje sobre um tema que eu tenho conhecido cada vez mais. Pessoas que são feridas, machucadas, pessoas que têm complicações e problemas de relacionamento por causa de destemperos emocionais, pessoas que em determinado momento ficaram desequilibradas e em vez de abençoar, acabaram por ferir a vida de outras pessoas. Provérbios 16:14 diz assim: o furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Se o estresse, o destempero, o nervosismo, a ira de uma pessoa comum já é capaz de provocar um grande estrago num relacionamento, numa igreja, numa empresa onde tem um grupo de pessoas, você imagina então o que é uma pessoa com autoridade ter um problema de desequilíbrio emocional e ali começar a atacar e ferir as pessoas. O furor de um rei é um perigo tão grande, pois não adianta ter domínio sobre os outros e não ter domínio sobre si mesmo. Essa é uma questão que me faz pensar muito e meditar muito sobre essas coisas, porque hoje nós vemos uma grande quantidade de pessoas despreparadas para exercer as funções que foram entregues em suas mãos. E isso são em vários campos da sociedade. No campo social, no campo profissional, no campo ministerial, quando a gente fala do nosso campo, que é a igreja, a gente vê pessoas que não estão preparadas para determinadas funções e estão tendo domínio sobre outras pessoas, exercendo autoridade sobre outras pessoas, mas são pessoas que não têm a capacidade de governar suas próprias vidas. Então isso é muito preocupante, porque um desequilíbrio, um destempero emocional de uma pessoa como essa pode ferir muita gente. É ameaçador estar sobre a autoridade de alguém que não tem controle emocional, pois esse destempero ele é capaz de destruir muitas coisas e ferir muitas pessoas. Hoje, como pastor de igreja, além do pastor da casa de recuperação, a gente entende que são muitas as pessoas que estão feridas, que perderam a fé, que não dão mais credibilidade a um ministro do evangelho, por exemplo, porque essa pessoa chega até a gente cheia de feridas, de problemas, por causa do desequilíbrio de uma liderança que ela teve um dia, ela não consegue dar crédito às pessoas que hoje estão diante dela. Então, esse destempero, ele é castigante, ele provoca destruição, ele arruina muitas coisas, ele destrói relacionamentos, vínculos, e a gente tem que ter cuidado e atenção com isso, porque para a gente exercer liderança, a gente precisa ter equilíbrio. E eu falo isso tanto para você que é um pastor, que é um obreiro, para você que é um professor, para você que é uma pessoa que tende a exercer liderança dentro da igreja, no seu campo de trabalho como um encarregado. Se você assim, você pode destruir muitas coisas. A sensatez, ela nos ensina a não jogar lenha na fogueira, mas jogar água na fervura, esfriar os ânimos. E eu preciso compreender algumas coisas com isso. O que, por exemplo? Nós precisamos apaziguar. Ser pacífico é de Deus. Ser uma pessoa que promove a paz é de Deus. Ser uma pessoa que consegue acalmar os ânimos é de Deus. Deus está interessado muito mais em pessoas que são pacificadoras do que pessoas que são geradores de problema. A sensatez, ela mostra isso, e o sábio acaba se tornando aquele que consegue equilibrar os ânimos e trazer controle para qualquer situação. Nunca será
a pessoa raivosa, possessa, destemperada, desequilibrada emocionalmente que deve prevalecer numa situação como essa. Quem deve prevalecer sempre é a pessoa que está calma, sensata, tranquila, que consegue ter equilíbrio e não está destemperada emocionalmente, tá? Então, dentro disso, eu preciso compreender as promessas de Deus que estão associadas a pessoas tranquilas, mansas e pacificadoras. Mateus capítulo 5:5 diz assim no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, ser manso na visão mundana, secular, desequilibrada, é ser um tolo, um covarde. Mas aos olhos do Senhor e mediante aquilo que saiu da boca de Jesus, ser manso é ser um herdeiro de tudo aquilo que Deus prometeu. Ser manso é estar de acordo com o coração de Deus para receber tudo aquilo que Deus tem para dar. Ainda no capítulo 5 de Mateus, o verso 9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se a gente olha para o mundo e vê destruidores, causadores de problemas, geradores de ódio, criadores de contenda, de discórdia, essas pessoas não são associadas a filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são os pacificadores, aqueles que buscam resolver tudo de maneira sensata, sem ferir. Pelo contrário, encontrar aquilo que é correto para viver a justiça que está escrito na palavra de Deus. Então, o manso é aquele que, mesmo tendo motivos para agir com ira, mesmo tendo motivos para reagir de uma maneira equivocada, ele reage com brandura, sem provocar a ira das pessoas e está sempre buscando a reconciliação. Talvez você se enquadre em uma dessas situações. Toda pessoa vive em relacionamentos e você pode ser a pessoa que até hoje não conseguiu se dar bem em nenhum lugar, com nenhum tipo de grupo de pessoas. Você não tem amigos, você é sozinho porque sempre você foi desequilibrado. Ou você é a pessoa que está diante de situações onde você está envolvido, você conhece, você dirige, você lidera alguém que é destemperado, mas eu tenho certeza que você também, essa palavra te serve para poder trazer a você sabedoria para lidar com isso. Sábio não é aquele que vive entrando em confusão, travando discussões tolas, gerando brigas desnecessárias, mas aquele que guarda a si mesmo da mágoa e se torna um agente de paz. Em tudo, eu posso dizer para você, use a palavra de Deus, primeiro, para que você tenha equilíbrio e consiga lidar com todas as situações de maneira tranquila e abençoada por Deus. Segundo, use a palavra de Deus para construir outras pessoas, para mostrar para essas pessoas a importância de se viver mediante aquilo que Deus disse, a importância de se praticar segundo a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que nós estamos vivendo esse tempo de cura, de restauração na vida de pessoas, mas eu queria te lembrar que o processo de cura de ferida, nenhuma pessoa que teve relacionamento com pessoas destemperadas emocionalmente, é muito difícil, é muito complicado, porém é possível essa pessoa ser restaurada de todo mal. Então hoje o podcast eu trato sobre isso, destempero emocional. Se você é uma pessoa falta de sabedoria, a Bíblia nos ensina a pedir a Deus sabedoria. A carta de Tiago diz pra gente, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus faz isso de maneira deliberada. Deus entrega sabedoria de maneira abundante e abençoa seus filhos para que possam glorificar o seu nome. A partir disso, eu tenho certeza que se você falar com Deus, o Senhor é fiel para te trazer sabedoria, equilíbrio, domínio próprio para viver as promessas que Ele tem para sua vida, tá bom? Fica na paz, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Abençoe os estressados a partir dos ensinos da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para transformar as suas vidas. Fica com Deus, fica na paz do Senhor.